Pai querido, Deus amado de misericórdia, um Deus que tem tanta graça, graça que não é aquela coisa que nos faz rir, não tem um sentido de humor, mas uma graça que nos traz paz, uma graça que nos dá o senso de justiça, um senso de estar tranquilo, de estar nos teus braços, Senhor, sabendo que o Senhor nos afaga, que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor faz tanta coisa que às vezes até nem imaginamos. Nós não sabemos da grandeza, do poderio que o Senhor tem, porque nós devemos estar na palma das tuas mãos. Que nunca apareça alguém que queira ser superior ao Senhor, porque nós já vimos o que aconteceu. Quem é que não recorda? Quem é que não lembra? Quem é que vamos dizer, tem aquela vaga lembrança de quem se rebelou contra o Senhor? E o resultado que ele teve. Deus amado, eu quero colocar hoje, Senhor, um senso de justiça. Hoje eu peço diferente. Todos os dias nós pedimos que o Senhor possa acalmar, possa tranquilizar, mas hoje eu te peço, Senhor, que a tua justiça seja feita por aquelas pessoas, Senhor, que tanto precisam. Que haja realmente um senso de responsabilidade das autoridades, que haja, Senhor, um senso de que as pessoas tenham paz, de que toda tribulação, Senhor, que venha da parte do inimigo, ela caia por terra, Senhor. O Senhor sabe até onde nós suportamos o nosso fardo. O Senhor sabe até onde nós aguentamos tal situação. Quantas pessoas até, Senhor, não suportam, às vezes até estão fracos e pensam até em dar cabo, mas que na verdade o Senhor não é a favor disso. Às vezes, quantas pessoas estão perdidas, mas que o Senhor possa fazer a tua justiça, que o Senhor possa, Senhor, acampar os teus anjos, que o Senhor possa dar sabedoria para estas pessoas. Pessoas que sofrem com as enchentes, com a violência, com tudo de mal que acontece, Pai, que todo esse quadro seja revertido, que o Senhor possa tocar no coração das autoridades e que as pessoas possam ter pelo menos um pouco de paz. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Pois é, né? Estamos orando, estamos em campanha, estamos em pé na peleja. Que este povo que tem o poder na mão possa realmente pensar de verdade nas pessoas como eles gostariam de ser tratados. Pois é. Bom dia, meus amores! Bom dia, povo do Kauai! Bom dia você que está na nossa transmissão, você que está nas plataformas digital. E você, boa tarde, você que está aqui na Rádio Vitória do Recife, que está na Rádio Igaraçu FM 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu estou na Igaraçu e você também está. Então, vamos começando. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2026. Já comecei o mês quebrando as coisas que não prestam. Isso mesmo. Hoje é o programa de número 114. E já descobrimos, né, rapaz? Imagina se eu tivesse ido para a Rebete, eu ia ganhar. Olha só, eu apostei na Noruega o resultado. Eita, lelê! Ah, mas não pode ir para as bet não, viu? Pode não, tá proibido. A Noruega volta à Copa do Mundo após 28 anos e garantiu vaga na competição em uma campanha considerada perfeita pela FIFA. Viu? Foi a FIFA que disse, com 100% de aproveitamento. Até agora, no rumo da Copa, a equipe teve 3 vitórias e só perdeu para a França, por pouco. E sabe quem é o cara lá? Né? Se Casemiro for o cara do jogo contra o Japão, aqui é o tal do Haaland. Eu disse para vocês que Haaland tinha feito já 4 gols, né, pela Noruega. E ele é o destaque da classificação com 16 gols nas eliminatórias.
Pois é, o gradinho andou, filhote. E você sabe, né? O desafio do Brasil agora vai acontecer contra a Noruega no próximo domingo, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. E, gente, se eu disser para vocês, tu vens, eu tô falando de quem? Hoje é aniversário de uma criatura que eu digo assim, gente do céu, eu pensava tanta coisa dele, mas o cara é como se diz, né? Cada um com a sua personalidade. Hoje é aniversário de um homem que nasceu em São Bento do Una em 1946. Então ele está fazendo quantos anos hoje? Exatamente hoje, 80 anos. Hoje é aniversário de Alceu Valença. Que maravilha poder dar parabéns para uma pessoa da nossa terra e saber que Alceu Valença, assim como Luiz Gonzaga e outros nomes, levaram nossa cultura nordestina regional para o Brasil e o mundo. E claro, tu que está fazendo aniversário hoje também, feliz aniversário, que o Papai do Céu te faça muito feliz, tá? Esses são os meus sinceros votos. Essa é a melhor previsão astrológica que eu faço para você. Agora, será que vai chover? Né? Julho chegou, eita lele. Então vamos saber se chove ou se não chove hoje. Pois é, vamos aí à previsão do tempo fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos está de fraca a moderada. A umidade do ar está em 90% máxima, em 60% a mínima. Hoje a temperatura de 24 graus mínima e a máxima 28 graus. Previsão apenas de dia com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. Aí foram as informações do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aí vamos às manchetes dos jornais que circulam nesta quarta-feira. Ai, Jesus. Pois é, rapaz, eu fico feliz em ver aqui que Alceu Valença, hoje vamos falar de Alceu Valença, e tem uma matéria especial, inclusive no Diário também, né? Os outros jornais também estão exaltando aí a vida de Alceu Valença. E diz aqui, a primeira manchete do jornal diz: Alceu Valença celebra 80 anos de vida na embolada do tempo. Maioria do STF revê decisão e libera os penduricalhos. As eleições estão chegando, né? Inclusive, tudo que for de governo já está proibido de fazer qualquer publicação em rede social. Noruega garante vitória e irá encarar o Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Mosteiro de São Bento é entregue após restauração. E aí não vou falar o valor, né? Não precisa. E Michele Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher em meio a embate com Flávio. Então aí são as manchetes dos jornais que circulam nesta quarta-feira em todo o estado de Pernambuco. E a casa dos patrão chegou! Eita, Lelê! Você quer Milton Cunha, mulher? Divinérrimo! É divinérrimo, meus amores! Faraônico! Rapaz, hoje eu vou começar com uma notícia aqui que eu já assim, né, já tinha meu faro. Pense que eu era para ser policial, mas vovó disse assim: meu filho de policial já tem seu tio, não vá não, meu filho, seja professor. Aí eu segui os conselhos de vovó, né, porque tem aquele ditado que diz assim, né, mamãe dizia: meu filho, estude, estude, estude. Aí eu não entendia. Aí o resultado, né, hoje eu tô carregando pedra nas costas, eu tô carregando frete, eu deveria ter estudado, e mamãe disse, como ela disse. Aí o resultado estou eu aqui, né? Professor. Aí depois, com o passar dos anos, virei bombeiro, né? De todo jeito ganhei uma farda. Fazer o quê? Mas olha, o assunto é sério. Eu dando risada aqui, né? Porque a casa dos patrão é isso, né? A gente precisa entender as coisas
mas dando umas risadinhas, né? Pois é, você sabia que 3 dos municípios com maiores gastos públicos na contratação de artistas para os shows de São João estão entre as cidades em situação de emergência? Aí o povo bota a culpa na chuva, né? A culpa é da chuva. Nós tivemos não sei quantas pessoas perdidas, nós tivemos não sei quantas coisas, nós tivemos não sei quantas, não sei o quê, por causa da chuva. A gente acha desculpa para tudo. É o comercial da ótica. Para quem não quer ver, qualquer desculpa serve. E olha que os dados são do painel da transferência das festividades juninas do Ministério Público. Olha os pets, rapaz, é uma beleza, né? Os pets da vizinha, mulher. Pois é, tudo faraônico, mulher. Olha, você não vai acreditar quando eu disser aqui quem é o campeão de gasto dos municípios. Mas neste ranking, acredite, você acha que é Caruaru? Né? Caruaru é faraônico, né? Caruaru é faraônico, meu amor! Divinérrimo! Arco Verde está na 5ª colocação. O município do Sertão do Mochotó, ele utilizou 7 milhões de reais em verba pública local para a programação das festas. De 13 a 24 de junho, passaram 70 artistas e bandas pelos palcos da cidade. Entre os mais badalados, quem, né? Quem? Apoio no meu coração, né? Que toca aí na Igaraçu. Eu sei, é o Erle com acho que é Solange, né? Alguma coisa assim. Que recebeu o cachê mais alto do São João. 1,5 milhão. Mas ainda tem mais, viu? A prefeitura bancou também Xande Avião, Zé Vaqueiro, né? E é aquela coisa, né? Xande Avião recebe a metade de Safadão. E Zé Vaqueiro recebe 600 mil. O Sertão do Araripe vem à 7ª colocação no ranking dos gastos públicos. Araripina, 5 milhões e vamos arredondar 6 milhões para custear as festas do São João. Aí também Safadão. E também, sabe quem está em segundo lugar, literalmente? O Cagão, Gustavo Lima. Aí tem Natanzinho, Pablo, né? São os cabos aí que estão comendo as custas das prefeituras. Ou seja, tu pagasse o show das criaturas, tu fosse ver, tu tem algum direito de ver, porque tu paga até os impostos. A verdade dói, né, bebê? E Roberto Carlos querendo cantar cheio de dedo, né? Pois é, Roberto Carlos deveria pensar muitas vezes, porque ele está indo, o povo já pagou ingresso. Então deveria ser camarote total. Todo mundo perto de Roberto Carlos, do mesmo jeito desses cantores sem vergonha. Eu já disse aqui. Agora eu pergunto se Roberta Miranda está no meio desses cachês. Eu vou falar de novo. Roberta Miranda veio para cá, mas não se apresentou em lugar nenhum. E deveria ter se apresentado, porque a mulher está aqui no Carnaval, no São João, no Dia Santo. No Natal a gente vai ver Roberta Miranda. Agora eu quero ver Roberta Miranda, eu quero dar um abraço nela. Faço questão. Viu? Ainda vou dizer, eu digo a mãe do amigo meu que está no céu, ela tinha seu disco todinho, era sua fã. Ainda vou dizer isso. Mas vejam só. Os municípios, eles têm até amanhã para compartilharem os dados relativos aos gastos com as festas. E até ontem, 136 cidades aderiram à ferramenta do Ministério Público. E diz aqui que foram 2.716 apresentações no período de 1.695 artistas. E sabe quanto foi gasto? 173 milhões de reais.
E a prefeitura não tem dinheiro para asfaltar tua rua, não tem dinheiro para fazer tua barreira, não tem dinheiro para fazer o posto de saúde, tá faltando médico. Não, tá faltando médico. Ah, é coisa passageira, depois passa, já já vem aí as festas de agosto, depois vem as festas de setembro, vem as festas de outubro, a gente cala a boca do povo com show. Tá vendo? Pois é, rapaz. E quando a gente fala, a gente é do contra, a gente é perseguido. Lembrei agora de Juca Pirama, de O Salvador da Pátria. Meninos, eu vi. Me diz aí agora, irmã, me diz uma coisa. A senhora se lembra de Sassamutema? A senhora lembra, né, de Juca Pirama? Mas, rapaz. Pois é, né, infelizmente Juca Pirama não teve um fim muito bonito. Mas, mas infernizou o povo a novela inteira. É, né? E também aqui, para aproveitar a deixa, né? São João de Caruaru encerrou a edição com público recorde e movimentou 805 milhões de reais. E esses 805 milhões de reais vão para onde? Pois é, deixa eu quieto, que eu sou muito palhaço, né? Eu gosto de fazer essas palhaçadas e assim vai. E o PL avalia lançar uma candidatura ao Senado para reforçar o palanque do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Nos bastidores, o nome mais cotado para ocupar a vaga é o vereador de Caruaru, Silvio Nascimento. Aí, pô, eu vou perguntar uma coisa baseado nas próprias palavras de Anso Ferreira. Me responda, qual é o poder de voto? Qual é o poder de persuasão que Silvio Nascimento tem? Tu sabe quem é Silvio Nascimento na fila do pão, no TI Igaraçu? Na fila lá do TI Igaraçu, 1964, que vai para Macaxeira? Me diz. Tá vendo? Aqui, ó. Me interdi tanto que eu perdi a matéria. Tá vendo tu? Me admira Anderson Ferreira colocar um nome desconhecido. Eu não sei quem é Silvio Nascimento. Me perdoe. Me perdoe. Aí lá vai, né? Segundo informações aqui obtidas pelo Jamildo, a estratégia busca dar maior unidade à campanha do partido no estado. Claro, né? O PL está independente, então pronto, bota candidato a senador. O PSOL, que é PSOL, está tendo campanha para governador, né? Imagina. A avaliação interna é de que uma candidatura majoritária ao Senado ajudaria a centralizar a mobilização eleitoral e fortalecer a chapa do partido em Pernambuco. Outro fator considerado pela direção, sai Cebolinha, pronto, saiu, é a divisão de tempo de propaganda eleitoral, né, nos meios de comunicação, e eles concentram cerca de 20% desse tempo destinado ao Senado. E uma candidatura própria permite ao partido organizar melhor a estratégia de comunicação durante a campanha. Ainda diz aqui, embora o nome de Silvio Nascimento ganhe força nas articulações, Anso Ferreira, que é o especialista em política, ele sabe quem ganha e quem não ganha. Não é à toa que ele está saindo da reta, que antes era candidato a senador, era candidato a não sei o quê, agora vai ser candidato a federal, né? Não sei se foi baseado nas pesquisas, não sei, só sei que foi assim. Mas ele diz que nos bastidores, eles avaliam que o vereador reúne características consideradas importantes para a composição da chapa. E entre os argumentos favoráveis ao nome de Silvio, está a passagem pela presidência da Embratur durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele foi indicado para o cargo pelo então ministro do Turismo, Gilson Machado, nosso sanfoneiro. Pois é, né? Poderiam ter deixado o Gilson lá, né? Tudo bonitinho, tudo quietinho, rapaz. Pelo amor de Jesus. Atualmente vereador em Caruaru, vamos saber do currículo do homem, né?
Silvio Nascimento ganhou projeção defendendo pautas conservadoras no legislativo local, comunicador, mantém atuação frequente nas redes sociais, onde publica conteúdos voltados principalmente para temas políticos e críticas ao governo Lula. Pois é, né? Boa sorte para Silvio, porque eu sinceramente não sei nem quem é. Pois é, e amanhã Kekel estará em Igaraçu, inaugurando aí a creche, né? Eu esqueci o nome da creche agora, tia alguma coisa, tia Manu, eu acho. Eu vou pegar essa informação e digo para vocês amanhã. E assim, né? Kekel, ela tipo tá com, vamos dizer assim, uma certa neutralidade. Com certeza, essa neutralidade, ela vai ser muito abordada pela oposição. Enquanto a oposição diz assim, nós somos de Lula, e ela, tá vendo? Ela está negando as origens dela, a chapa dela. A gente já sabe, já está acontecendo sem chegar o tempo. Na corrida contra o tempo para realizar as entregas antes de disputar a reeleição, a nossa Kekel é uma ausência confirmada no evento que oficializa o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, como candidato à vice-presidência na chapa de Ronaldo Caiado. E reforça a estratégia adotada por ela, né, de manter a neutralidade na disputa à presidência. O partido convocou os mandatários da legenda para um encontro nesta quarta, ou seja, hoje, lá em Brasília, quando deverá anunciar formalmente a composição da chapa presidencial formada pelos dois. Apesar da mobilização nacional do partido, ela não irá ao evento. Claro, né? Ela tem que correr quanto tempo para entregar as obras, né? Ele não pode fazer que nem Johnny. Renunciou à prefeitura, aí está por aí entregando obra. Mas, né? Como eu já disse, o prefeito Barreto deixou bem claro. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, é cabresto, né, Satã, né? Pois é, a decisão acontece poucos dias antes de Ronaldo Caiado cumprir a agenda. Vou só fazer aquele refresco na sua memória. O partido deixou Kekel livre para tomar decisões, certo? Então, como se diz, né? Ela está com pH neutro. Então, eu sei que com certeza vai vir as coisas baseadas nisso. Já estou imaginando, já estou sentindo e já aconteceu. Imagine você. Bem, tem uma historinha aqui que a Câmara do Recife aprova projetos da vereadora blogueirinha. Será que tem algum blogueiro aí em Igaraçu? Pois é, né? Eu já disse. Os vereadores blogueiros do Recife se chamam Thiago Medina e Cari Santos. E o bom, né, que eles são de lado diferente, aí melhor ainda. Olha só, rapaz. Durante a sessão plenária que aconteceu ontem, propostas tratam de criação de mecanismos de fiscalização de geomantas. Fiscalização das geomantas instaladas em área de risco e da instituição da rede municipal de cursinhos populares. Rapaz, agora engraçado, né? Ela deveria se informar mais, né? Porque existe um monitoramento, sim, já. Aí como é que você vê como é que é as coisas? Presta atenção, cola comigo que é sucesso. Já viu essa frase? Rejeitaram os projetos de Osmar Ricardo e aprovaram coisas dela que literalmente já existem. De todo jeito, aí eu posso falar, né? Eu tenho um lugar de fala, que eu estou fazendo parte da Defesa Civil do Recife, e toda e qualquer situação de obra, até a lona, todas são monitoradas. Aí, vamos se diz, né? Ela não atacou Johnny, ela tá lá na dela, e aí foi aprovado, né? Quer dizer, as matérias receberam apoio dos parlamentares da base e também da oposição. E ainda vão passar por segunda votação, prevista para acontecer agora
quando eles voltarem do recesso. Julho é mês de férias na Câmara, viu? Para depois ser sancionado. Eu acho desnecessário, sinceramente, porque já existe isso. Já existe. Ela diz assim, né? Ampliar a fiscalização das geomantas utilizadas na contenção de encostas em áreas de morros do Recife. A proposta também prevê maior transparência nas condições de conservação e manutenção dessas estruturas. Eu acho assim, na minha humilde opinião, ela deveria sim colocar um projeto de que sejam implantadas mais geomantas. Porque tem muito lugar que precisa de uma geomanta. A geomanta já resolve aquela situação, já dá um pouquinho de sossego para as pessoas. Mas, é como se diz, né? Vereador, tem uns vereadores que não sabem nem onde é que é Casa Amarela, não sabem nem onde é que é o bairro de Areia, mas vamos jogar projeto. O importante é jogar projeto. E ela diz aqui que o Recife figura entre as cidades mais expostas aos impactos e mudanças climáticas e possui mais de 200 mil moradores em áreas de risco. Que bom. E ela diz aqui, né? De acordo com o mandato, a proposta foi criada após visitas técnicas realizadas em áreas de encostas, produção de relatórios, diálogo com engenheiros e pesquisadores da Universidade Federal e moradores do bairro do Ibura. Aí aqui é a história dos possíveis, né? Ela diz assim, segundo o texto, a iniciativa dialoga com a Rede Nacional de Cursinhos Populares, programa do governo federal voltado ao fortalecimento de cursinhos gratuitos destinados a estudantes de baixa renda que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação. O projeto integra uma mobilização nacional promovida pelos vereadores do PT em diferentes cidades. Aí, se o cursinho vai ser financiado pelo governo federal, com certeza Recife está dentro. Então, madame, deixa eu lhe dizer, né, que a senhora está chovendo no molhado. Ainda tem outro negocinho aqui, tá? Para fechar aqui. A nossa Câmara de Vereador, onde eu já trabalhei, dediquei meu sangue, minha vida por quase 2 anos. E tem aqui que, em primeira votação, aconteceu aí o projeto de lei do Executivo 8/2026, que define diretrizes para a criação de execução do Orçamento Municipal de 2027. Com 27 votos favoráveis e 6 contrários, os parlamentares devem concluir a votação definitiva ou, né, vamos dizer assim, tentaram concluir. Inclusive, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Como essa informação ela ficou meio desatualizada, eu tenho certeza absoluta, assim, que eu acho que o pessoal deve ter saído de meia-noite, mas em compensação saiu a primeira votação. E tem, inclusive, Eduardice, né? Subiu à tribuna para defender suas 17 emendas vetadas pelas comissões da Casa, argumentando que as sugestões priorizavam demandas essenciais para a população, como obras de contenção de encostas, ampliação da área básica de saúde e fortalecimento da guarda municipal. Então eu vou apurar isso aqui para saber se realmente foi concluído, né? Porque aí fica uma coisa meio em aberto. Tá? Eu vou tentar trazer isso aqui amanhã, eu vou ver no site oficial da Câmara para trazer essa informação para vocês. Vamos fechar a Casa dos Padrão? Amanhã é quinta-feira, amanhã tem muito mais, viu? Pode ter certeza, esse é o momento em que a gente fala das nossas maiores celebridades. Eu estranhei que Bimbo não apareceu hoje. Não teve nada de Bimbo. Por que será, hein, Jamildo? Pois é, e vamos fazer o nosso olhar sobre a cidade. Vou dizer para vocês. Rapaz, você acredita que em Caruaru é o único lugar de Pernambuco que a terra treme? Você sabia disso? Pois é, rapaz. Depois do São João, a terra tremeu. Eu agora lembrei da música, né? Que dizia assim, que eu acho que, não sei se eu estou errado na música. Eu acho que diz assim, né? A égua gemeu no canto do Juremar. Aí a terra tremeu depois do São João.
E eu vou dizer para você, né? Faz muito tempo que eu já ouvi falar que Caruaru tinha sofrido com, né, tremor de terra. Eu me lembro da aula de geografia que disse que Caruaru tem a tal das placas tectônicas soltas. Um negócio assim. Mas veja só. O pessoal lá em Caruaru relatou ter sentido um tremor de terra na manhã de ontem. E exatamente esse fato aconteceu e foi confirmado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O abalo aconteceu por volta das 7h47 da manhã, ou seja, a gente estava fazendo o jornal aqui ao vivo. Pois é. E registrou magnitude de 1,6 na escala Richter. O epicentro foi localizado no próprio município. Apesar da baixa magnitude, o tremor foi percebido por moradores de vários bairros. Nas redes sociais, né, claro, várias pessoas compartilharam os sustos. E diz assim, né, escreveu um morador em uma publicação sobre o assunto. Não foi identificado. Eu senti bem forte, parecia que estava caindo a parede. E de acordo com os especialistas, esses tremores que acontecem, eles são comuns no Nordeste. Aqui a região da nossa gente, a nossa região, ela concentra diversas falhas geológicas naturais. Na maioria dos casos, esses eventos não provocam danos estruturais. Mas a gente viu o que aconteceu na Venezuela, né? Mas podem ser sentidos pela população, especialmente quando acontecem em pequena profundidade ou próximo às áreas urbanas. Deu para entender? Pois é, né? Então já sabe, viu? Quando alguém lhe perguntar onde a terra treme em Pernambuco, você vai dizer Caruaru. Pois é, fazer o quê? E olha, pessoal aqui em Recife, né, foi para a rua a favor, né, da redução da escala 6x1. E ontem diversas cidades brasileiras foram palco das manifestações para a redução da jornada de trabalho e pelo fim da escala 6x1. Rapaz, eu já faço 5x2, tá vendo? Desde janeiro. Eita, lelê. E ainda faço um home office, mulher. Que vinério, boa. E olha que essas manifestações foram lideradas pela Central Única dos Trabalhadores, pelo movimento Vida Além do Trabalho e pelas frentes do Brasil Popular e o Povo Sem Medo. Exatamente, né? Foi aí um movimento para mostrar para os senadores, para avançar a PEC 221, que propõe alterar a carga horária de trabalho. A gente sabe muito bem que isso só vai acontecer agora depois do recesso. Entendeu? Agora, se fosse uma questão de orçamento, seja lá o que fosse, né, acontecia que nem eu disse agora aqui em Recife. Tem que ser votado, não pode entrar em recesso antes que se vote. Tá me entendendo? Pois é. Então diz aqui assim, durante o ato aqui em Recife, o secretário-geral da CUT, Elcio Alfredo, defendeu o fortalecimento da mobilização dos trabalhadores em torno do assunto. E ele disse assim, chegou a hora da classe trabalhadora lutar para conseguir essa pauta. Realmente, né? Eu já disse para vocês aqui que nos países super desenvolvidos, a carga horária de trabalho é menos de 40 horas. Eu já falei isso aqui, fiz questão de pesquisar e trouxe para vocês nas nossas curiosidades. Então, o Brasil, né, que está aí no desenvolvimento, que faz parte do G20, ainda está atrasado nesse assunto, né? Pois é, rapaz, se lembrei agora da musiquinha lá, né? Do de que novela essa música? É ou não é ou não é? Ora, o pessoal que está naquela história lá da escravidão, que quase todo dia eu trago aqui alguém sendo liberto. Né? Pois é. Aí ele diz aqui ainda, não vai ser o Senado que vai derrubar a vontade da classe trabalhadora. Por que não chamaram o Hélio Carreiro para vir para cá, né? Rapaz, ele é uma boa, né? Inclusive ela estava reclamando aí sobre a questão de verba do partido e lavar o trem, né? Deixa esse assunto para depois. Senão ela vai ganhar espaço aqui para falar.
Porque no Senado, hoje, trabalham apenas 3 dias por semana. Mas para a classe trabalhadora, eles querem 7 por 0 e 52 horas semanais. Assim ele está dizendo. E olha que o protesto aconteceu ontem à tarde, na Conde da Boa Vista. Imagine ali, né? Na esquina do Shopping Boa Vista. E eles saíram em direção à estação do metrô, na estação Recife. Além da concentração, os participantes distribuíram panfletos, conversaram com a população sobre a proposta da redução da jornada para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários. Aí eu digo para tu, se nos países desenvolvidos a escala de trabalho é menos de 40 horas, eu acredito que ninguém vai sofrer com redução de salário, né? Pois é. Mas, aqui no Brasil, como a gente sabe, né? Nós somos uma população burra, ignorante, desinformada. Aí dá nisso, né? Aí acaba o povo indo para a rua fazer protesto. Pois é, e o jovem aí que estava desaparecido lá nas praias do Cabo, ele foi encontrado. Pois é, fazer o quê, né? Aí aqui, não vou dar muito foco nele, porque tem um monte de informação hoje. E aqui, gente, pelo amor de Deus, Kekel, vai na igreja, Kekel. Olha, agora foi o teto do hospital Agamenon, aqui perto de casa, que desabou. Engraçado que isso aconteceu no domingo. Aí só vieram divulgar agora. Tá vendo? Divulgaram ontem à tarde, às 5 horas da tarde. E 2 profissionais que estavam no local foram atingidas e receberam atendimento. O caso ganhou repercussão ontem, após imagens que mostram os estragos provocados pelo que aconteceu, né? Aí tá no AJP ordinário, Terezinha ordinário e assim vai. Engraçado que aqui, esse teto que caiu, dá para se entender aqui porque tem um beliche, né? Então foi algo tipo uma sala de descanso, alguma coisa assim. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a área foi isolada imediatamente após o que aconteceu para garantir a segurança das pessoas. Segundo o departamento, os reparos emergenciais no teto foram concluídos ainda na tarde do domingo. A direção também esclareceu que o espaço afetado onde funciona o repouso da equipe, no primeiro andar, ainda não havia sido concluído no cronograma de requalificação. Se você passar na frente do hospital, tem lá aquela placa enorme dizendo que o hospital está em reforma, aquela coisa toda. Tá? Antes que alguém diga que o negócio caiu porque caiu. Então ainda diz assim, como medida definitiva, a Secretaria de Saúde informou que determinou a substituição completa do forro do local que foi atingido. E também as 2 profissionais que receberam esse atendimento passaram por avaliação médica e foram liberadas sem necessidade de internação. Pois é, né? Reforma vai, reforma vem e assim as coisas acontecem. Tem um negocinho aqui que eu vou dizer para tu. Eu quero novidade. Nós temos aqui 3.597 pessoas desabrigadas ou desalojadas pelo que aconteceu recentemente. Mas o negócio é o Brasil, né? É o Brasil, porra! É o Brasil! Quando o povo está torcendo pelo Brasil, o povo aqui, ó, debaixo d'água, né? Pois é, foi divulgado ontem o balanço da Defesa Civil que aponta termos 581 pessoas desabrigadas e 3.016 desalojadas pelo que aconteceu no último fim de semana. E dizem aqui, ainda segundo o levantamento, Goiânia registra 497 desabrigados e 900 desalojados. Timbaúba tem 52 desabrigados, 1.844 desalojados. Macaparana, 29 desabrigados. Enquanto Vicência, 60 desalojados e também 3 pessoas desabrigadas. Em São Vicente Ferrer, são 5 pessoas desalojadas. São Bento do Una, 183. E também Camutanga, com 24, na mesma situação.
Também, ontem, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado concentrou em ações em Goiânia, Itambé, Limoeiro, Pojuca, Jaqueira, São Benedito do Sul e Maranhão. As equipes prestam apoio às prefeituras no preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desabamentos e nesse levantamento dos danos, prejuízos e a distribuição de ajuda humanitária. E aí o que acontece, né? O pessoal recebeu aí, tinham sido solicitados pelas cidades a entrega de cestas básicas, água mineral, colchões, lençóis, higiene e kits de limpeza. Sabendo que isso só não é o suficiente. Como eu disse, né? Disse e vou repetir sempre. Eu gosto sempre daquela história de que haja justiça social, independente de movimento de classe, independente de partido. A justiça social, ela não tem partido. A justiça social, ela tem faces. Ela não é feita por números, ela é feita por pessoas. Pessoas que não tiveram o privilégio que outros tiveram, que outros têm. De estar morando numa casa nova, bonita, um palacete, ter um carro novo, ganhando às custas dos outros. E assim vai, né? Pois é. E o CREA critica modelo de concessão e sugere novos investimentos no metrô do Recife. Pois é, né? Depois da parada que teve aí, o que é que a gente vai dizer, né? E ainda tem aqui, um mês após incidentes com os tubarões, o medo afasta banhistas de Piedade de Boa Viagem. Mas vai passar, viu? Vai passar. E como eu disse para vocês, vamos falar de Alceu. Hoje é aniversário de Alceu. Eu acho engraçado como é a nossa vida, né? A gente tem tantos problemas, tem tantas coisas, mas a gente ainda acha tempo para sorrir. E você vê Alceu Valença chegando em 80 anos. Eu vi um pedacinho da entrevista dele, um recorte dele falando sobre a música Anunciação, do Danilo Gentili. Eu digo, puxa, tirei todas as minhas dúvidas. Você vê que o negócio foi feito lá, inspirado lá em Olinda, no mosteiro, né? Você vê que coisa bonita. E diz aqui que... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu respirar. A gente tem uma notícia ruim para voltar com uma boa, fica complicado. E diz aqui, olha, que Alceu Valença, ele teve suas raízes musicais lá na sua cidade, São Bento do Una, onde ele cresceu vivendo a cultura. Tá vendo o que eu falo? Quando a gente defende a verdadeira cultura, a cultura raiz, a cultura do Estado. Eu não falo dessa cultura que eu já disse, a cultura do funk, da rachadinha, da pegadinha, da não sei o quê. Me perdoe, mas não é cultura raiz. Não merece nem ser tratada como patrimônio material. Mas isso aqui, ó, que eu estou lendo aqui para vocês, sobre Alceu Valença, aí sim, é outra conversa. São costumes ancestrais, são coisas que vão passando de geração por geração, que podem passar por renovações, mas que não podem perder a sua essência. Esse é o segredo. Tá? Por isso que eu sou defensor da verdadeira cultura. Por isso. Agora, não diga que eu falei outra coisa. Viu? Não me chame de contra a escala 6x1, não. Por favor. E diz aqui, né? Ele fala que a infância dividia-se entre dois mundos. Na casa do seu avô, ele era fascinado pela modernidade da radiola e tocava Luiz Gonzaga e Nelson Gonçalves. Olha! Já na fazenda do seu avô Orestes, um violeiro e poeta mergulhava nos saraus e na tradição oral, ou seja, né, na tradição cantada e falada. Senão vocês vão entender outra coisa. Lá ele! Lá ele! Já na época, né, quando ele cantava Luiz Gonzaga, diziam para ele assim, menino, isso é coisa de velho. Você é tão novo para gostar dessas coisas? Ele disse isso em 2016 ao Diário de Pernambuco. E também cresceu atento às feiras locais, onde aprendeu a arte do aboio e se inspirou nos repentistas que via cantando. Além disso, o rigor da sua avó Adélia, com a gramática, consolidou a precisão literária que norteia a sua produção artística. Eita, Lelê, que coisa bonita, rapaz. Daqui a pouco eu choro uma coisa dessa, né? Saber que a vovó influenciou também. E
Graças a Deus, né? A gente vê aqui, nossa, a história de Alceu Valença é muito rica. E vou dizer assim para você, Alceu Valença merece todas as nossas homenagens, porque o cara levar o nome de Pernambuco para o mundo de uma forma tão boa, meu Deus do céu, isso é muito bom. E saber que ele tanto faz cantar forró, quanto cantar frevo, quanto cantar, né? Por exemplo, La Belle de Ju. Quem é que não gosta de La Belle de Ju, né? A Anunciação toca nas maiores baladas do mundo. É, rapaz, todo mundo fica lá, né? Tu vem, isso. Aí Igaraçu dizendo pra mim, tu vem, tu vem. Pois é, né? Então, eu acho que fechar o nosso noticiário hoje com falando, né, de Alceu Valença, eu vou dizer assim, pronto, fechando com chave de ouro. Pena que eu não posso colocar a música dele aqui, porque você sabe, né, canalzinho pequeno, canalzinho que sofre as coisas. Eu ia falar até sobre um outro assunto aqui, mas deixa quieto, tá? Deixa quieto. É a história lá dos servidores, não sei o quê. Eu vou pensar no teu caso, viu? Vou pensar muito bem. Vamos agora dar uma olhadinha no Brasil e no mundo. E tem muita coisa, inclusive, para se falar, né? E a Copa? O que será que aconteceu ontem na Copa? O povo estava tudo perguntando. E aí, vai passar novela? Vai passar que jogo? Ah, não, vai ser na Cazé TV. Ah, não, vai ser no SBT. Vai ser não sei aonde. É, rapaz, a Copa tá mexendo com o povo aqui no Recife, viu? Pois é, vamos agora dar uma passadinha pelo Brasil e pelo mundo. Rapaz, até inclusive aqui, ó, agora que eu vi aqui, meu Deus do céu, aconteceu mais um incêndio, o incêndio do dia. Um curto-circuito provocou incêndio e assustou moradores em Santo Amaro. A pane causou um incêndio que atingiu uma árvore e um carro na Rua da Fundição. Mas, segundo está se dizendo aqui, que não teve feridos, né? Não teve coisas mais graves. Rua da Fundição, para quem não sabe, é a rua que fica ao lado da TV e Rádio Jornal. Mas, gente, se o teto do hospital caiu, graças a Deus que uma criança foi resgatada lá na Venezuela. A gente diz graças a Deus mesmo. Um menino de 3 anos foi resgatado com vida ontem nos escombros de um prédio lá no estado de Lagoaíra, após permanecer preso por quase 6 dias. Meu Deus do céu, imagine essa criança sem comer, sem beber, como é que ele ficou, né? Com certeza deve ter saído totalmente desidratado. E exatamente por conta desse terremoto, desse tremor que aconteceu no dia 24. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Comunicação, em publicação na rede social X, a criança identificada como Kleber Moran foi retirada dos destroços do edifício Los Corales Garden 1, onde estava soterrado. E diz aqui que a operação de resgate teria contado com o apoio de uma missão internacional da Jordânia, né? Inclusive o pessoal estava criticando aqui, segundo foi falado ontem, né? Que esses bombeiros, esses policiais que não servem, que não estão fazendo nada direito. Aí agora a gente vê aqui, né? Que teve que vir um pessoal da Jordânia para tirar o menino dos escombros. E outra criança de 12 anos também foi retirada com vida, graças a Deus, após 5 dias soterrado na cidade de Maputo. As autoridades locais continuam as operações de busca em áreas atingidas, enquanto hospitais e centros de identificação enfrentam superlotação. Com certeza. Como eu vou dizer, agora, logo que a Venezuela também não está preparada para enfrentar os eventos, os fenômenos climáticos. E aí? A gente sempre coloca para debaixo do tapete as coisas, mas quando elas acontecem, você vai ter que encarar. E ainda diz aqui, um complexo projetado pelo artista Carlos Cruz Dias foi adaptado para receber, no caso, pessoas após o colapso generalizado provocado pelos terremotos. E segundo informações oficiais da Assembleia Nacional, já deixaram mais de 1.700 pessoas sem vida e milhares de pessoas feridas em todo o país. Meu Deus do céu. Fazer o quê? Dizer o quê?
É só, como sempre, orar, né? Eu, infelizmente, não tenho o poder de fazer certas coisas, mas o que eu posso fazer, estou fazendo. E o Ministério do Trabalho e Emprego informou que entre janeiro e maio deste ano, 767.326 pessoas estão trabalhando com carteira assinada em todas as unidades da federação. Segundo o Ministério, esse saldo da geração de emprego é positivo. O salário médio real das pessoas está em R$ 2.384,10. Que bom, né? Quem sabe aí, tu que mora em Garaçu, tá trabalhando no novo atacarejo, né? Isso. Que é o investimento mais recente, o empreendimento mais recente aí de Garaçu. Pois é, rapaz. Quem sabe, né? Quem sabe tu saiu do Bolsa Família? Eita, Lele. E olha, tem um detalhe aqui, tá? Esses 2.300, diz aqui que é um valor de R$17, vamos arredondar R$18, menor do que abril, acima do que foi verificado no mesmo ano de 2025. Ou seja, em 2025, nesse tempo, teve um acréscimo de R$35, 36. Né? Imagine aqui. Aí diz aqui, vamos lá para as vagas que foram assim, né, mais abrangidas, vamos dizer assim. Serviços com mais de 45.655 vagas. Serviços com mais de 45.655 vagas, agora sim. A construção, com 12.096. Indústria, com quase 5.000. Agropecuária, com mais de 10.000 pessoas empregadas. E o comércio, com mais de 40 vagas. O crescimento do setor de serviços, ele conseguiu subir, ampliar pelos subsetores de saúde humana e serviços sociais. Ainda, atividades administrativas, serviços complementares, transporte, armazenagem e correios. Já na agropecuária, se destaca as culturas do café, laranja e cana-de-açúcar. E aí, como é que fica a situação de Pernambuco nessa história? Será que Pernambuco está entre os grandes estados que contrataram? Pois é. Estamos aqui com São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E aí são as top, tá? Quem mais contratou. O desempenho negativo foi para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Rapaz, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, Santa Catarina e Alagoas. Estranho isso, né? Pois é, quantas pessoas que saem daqui do Nordeste para ir para lá trabalhar, eu achei muito estranho. Mas aqui ainda tem o fator Bolsa Família. O ministro Rogério Marinho frisou que as contratações e desligamentos também envolveram beneficiários do Bolsa Família, o que contraria informações de empresários, formadores de opiniões, influencers que dizem que o programa é um problema para as pessoas registrarem carteira e não querem o emprego, para não perder o benefício. Pois é. Sabe quantas pessoas do Bolsa estão trabalhando? Vou falar assim mesmo, errado. Bem no povo. 1.451.616 pessoas contratadas. E saíram do Bolsa 1.030.000, com saldo de 421.000 pessoas. Pois é, rapaz, graças a Deus, continue assim, né, criatura? O povo precisa trabalhar. Infelizmente, aqui tem uma outra notícia que serve até de alerta. Uma criança de 11 anos perdeu a vida após cair de uma varanda no 5º andar de um prédio lá em Manaus. Preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. É bom que amanhã é dia do bombeiro. Amanhã é meu dia, viu? Amanhã é meu dia, dia do bombeiro. Me respeita. Amanhã eu vou fazer o programa fardado. Me aguarde. Uma criança de 11 anos, ele perdeu a vida ontem após cair do 5º andar, que eu disse para vocês,
no bairro Parque 10, em Manaus, na capital do Amazonas. Ele estava aí, aliás, ele morava num apartamento com a mãe e a irmã. E o caso aconteceu por volta das 9 horas. O socorro chegou a ser acionado após ser constatado que a criança perdeu a vida. E segundo o delegado Gerson Oliveira, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus, ele disse que a criança tinha o autismo e se comunicava com pouca ou nenhuma fala. No momento da queda, ele estava sob os cuidados da irmã, uma adolescente de 14 anos. Aí diz aqui, a princípio, tratamos como um caso acidental. Não percebemos no local e até agora não entendemos se houve negligência da família. O delegado disse isso. Ainda disse assim, nós não podemos excluir a possibilidade de negligência, mas, obviamente, não se pode controlar tudo o que acontece. Aparentemente, nesse evento, uma fatalidade inevitável. O delegado ainda explicou na manhã de ontem que a mãe do menino saiu às 6h30 da manhã para um exame de serviço marcado para as 7 horas. Por isso, ela deixou o filho, que ainda estava dormindo, aos cuidados da irmã. E os pais da criança são separados. O pai não mora em Manaus. A irmã estava meio sonolenta quando ouviu barulhos dele e pensou que pudesse estar pelo apartamento, fazendo alguma trela, vamos dizer assim, mas não encontrou. Desceu para procurar lá embaixo enquanto avisaram o que tinha acontecido. Segundo o delegado, a varanda era o único local do apartamento que ele poderia ter acesso à parte externa. Os policiais encontraram alguns pontos de rompimento da rede de proteção do local. A princípio, antes que o pessoal faça julgamento, a varanda ela tinha rede de proteção. A polícia descarta qualquer uso de objeto cortante para abrir a tela. A gente sabe, que às vezes a criança autista ela tem uma força incrível. E como se diz, infelizmente aí sim é uma fatalidade, você não pode julgar, você não pode dizer que é irresponsabilidade de algo de ser. Mas é aquela história, Infelizmente aí uma criança perdeu a vida. E você vê, a coitada da mãe, ela saindo para tentar uma vaga de trabalho, porque com certeza não tem benefício da criança, e se ela tivesse o benefício do menino, não precisaria disso, ele continuaria vivo. Quantas mães autistas, eu posso falar assim, mães autistas, que lutam para conseguir um benefício, para que eles possam ter pelo menos um pouco de sossego, para que elas possam pelo menos dedicar sua vida 24 horas por dia para essas crianças. Eu estou tão ligado com os autistas, eu vou fazer agora, esse mês de julho, vou fazer um bombeiro mirim só com as crianças autistas. Então imagine você, são crianças que eu costumo dizer para o pessoal lá da ONG que eu estou fazendo a parceria, eu digo sempre para elas, eu digo, olha, eu acho tão lindo saber quando uma criança autista ela consegue um pouco de liberdade, porque às vezes tem crianças que são tão presas assim, que a mãe fica naquela, ai meu filho, meu filho, meu filho, e precisam dar um pouco de asas para eles voarem. E o Ministério da Saúde prorrogou a vacinação de adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV até 31 de dezembro. A estratégia de resgate vacinal de jovens que não receberam a dose na idade recomendada vai ser encerrada este mês de julho. Em ofício, a pasta reforçou a importância do resgate da vacinação para ampliar o acesso do adolescente que não foi imunizado e reafirmou a necessidade de estados e municípios aumentarem ainda mais as ações voltadas para a vacinação deles. Então aí, vamos ver como é que fica essa situação e de repente aquela história. Leve o seu filho no posto de saúde, inclusive quem mora em Recife tem um privilégio enorme de poder fazer essa vacinação nos shoppings da cidade. Acho que se não me falha a memória, Shopping Boa Vista, Shopping Recife, acho que o Shopping Rio Mar também tem posto de vacinação. Então, é a oportunidade que você tem de
atualizar aí a carteira de vacinação do seu adolescente. Vamos agora fechar o nosso noticiário com o esporte. Quer dizer, na verdade não é o esporte, são os nossos clubes. Pois é, rapaz, tanta informação aqui que eu não pude passar para vocês, mas amanhã a vida continua, em nome de Jesus. Pois é, gente, olha, eu vou dizer para você, viu? Se o esporte já botou Márcio Goiano para correr, já acharam outro. O esporte anuncia o retorno do técnico Gilmar Delpozo para a sequência da Série B, né? Como se diz, não pode parar. O futebol não pode parar. A CBF altera horário de Náutico e Juventude devido ao jogo do Brasil na Copa. Pois é, né? Fica complicado, né? O pessoal com certeza vai escolher assistir o jogo do Brasil. Mais uma vez o Náutico vai ter que mudar de horário. E a CBF também altera o horário de Santa e Ituano. Duelo direto na consolidação do G8. E o Santa venceu o Paysandu, né? Quebrando o tambor, ninguém merece, o tabu. E entra no G8 da Série C do Brasileiro. Graças a Deus, continue assim, viu? O povo precisa de alegria, um pouquinho de alegria, pelo amor de Jesus, pelo menos no futebol. Pois é, graças a Deus, missão cumprida. E hoje eu quero falar com vocês sobre timidez e vergonha. Estão ligados? É a mesma coisa? São sinônimos? Tem o mesmo sentido? Pois é, eu vou explicar isso aqui para vocês. A timidez e a vergonha, elas estão ligadas ao medo do julgamento. Mas cada uma está no seu quadrado. A timidez é um traço de personalidade reservada e deixa a pessoa meio desconfortável em situações sociais. Já a vergonha é uma emoção forte que vem da sensação de inadequação ou exposição. Vou traduzir isso aqui para vocês. A timidez, a grande maioria das pessoas que sofrem com isso, eu digo porque eu já fui muito tímido, eu fui tímido e vergonhoso ao mesmo tempo, por conta da convivência da minha família. Meu pai com a minha mãe era um ambiente tóxico, como se diz hoje em dia. E eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha vergonha, eu me privava de chegar e falar. Eu tinha medo. O problema da timidez e da vergonha é gerar o medo. E eu digo para você, eu sou muito fã de entrevistas e assisti uma entrevista da Paula Fernandes, dizendo assim que ela conseguiu vencer a timidez através de um curso de teatro. E daí eu segui o mesmo rumo. Eu digo, curso de teatro, beleza, eu vou fazer. Depois que eu fiz o curso de teatro, né, isso me ajudou no magistério. A minha avó, né, já disse para vocês que eu sou professor porque minha vovó pediu. E eu digo para vocês, é tão libertador quando você faz um curso de teatro, é tão libertador quando você consegue estar num ambiente que ninguém vai lhe julgar. O problema da timidez e da vergonha se chama julgamento. O que as pessoas vão pensar de você? É tipo, esse cara, poxa, se ele faz um jornal, por que ele fala tão doido? Por que ele fala, tu criatura, assim, assim, assado? É porque eu desço do pedestal. Graças a Deus eu sou jornalista, pela misericórdia do Papai do Céu. Mas eu não faço um programa que se torna algo elitizado. Eu faço algo que seja popular, porque eu sou povo. E faço um programa voltado para quem é povo também. E digo para você, se liberte da timidez e do medo, porque é algo que vai te prejudicar lá na frente. Eu tinha tanta vergonha, tanto medo, que eu consegui vencer isso. E hoje eu dou palestra
Hoje eu falo, hoje, vamos dizer assim, né? Sou praticamente artista, sou quase um palhaço, só não tenho meu DRT, que eu não fui fazer. Nem o certificado do curso de teatro eu fui buscar, tu acredita? Então eu vou dizer para você, não tenha vergonha, não tenha medo. Se você é uma pessoa falante, beleza. Se você é uma pessoa que gosta de rir, maravilha. Mas que ninguém tem o direito de lhe calar, de lhe interromper, porque é a sua natureza. Quantas pessoas estão aí fechadas? Eu até me lembrei agora da aula que eu fiz de brigadistas lá em Garaçu, quando eu consegui tirar a timidez, eu esqueci agora o nome dela, né? Uma das alunas que eu tive aí em Garaçu, e que ela me agradeceu depois, né? Até tive uma aluna psicóloga. E também ela disse, puxa, você fez um trabalho tão bom, né? Conseguiu libertar tantas pessoas que estavam ali presas, envergonhadas, tímidas. E eu gosto disso. Eu coloquei uma meta na minha vida que é o seguinte: eu não quero viver de passado ruim, não quero estar preso a coisas que me acorrentam, eu quero liberdade. Que isso também seja na sua vida, que você possa ter essa liberdade. Apenas a gente só precisa tomar cuidado em certas situações. Você não vai chegar, por exemplo, num velório e vai chegar rindo. Vai chegar lá, chama o profeta. Não, isso aí não pode, você vai respeitar o ambiente. Mas no lugar que você puder ser você mesmo, aproveite. Porque a gente só vive uma vez. E vença quem lhe prende. Vamos embora? Falando em vai e prende, né? Pelo amor de Deus, ó, a hora. Vamos embora. Obrigado pelo seu carinho, obrigado você que assistiu, obrigado você que ouviu. E amanhã, em nome de Jesus, amanhã é dia do bombeiro, viu? Me aguarde. Cheiro pra você. E amanhã a gente volta na permissão do Papai do Céu.